Ari de Sá Cavalcante Neto. O Ari, que é um líder que me inspira. Eu tive esse primeiro contato quando ele fala sobre o livro Empresas Feitas para Vencer, que havia transformado a história da HP. Essa poderosa empresa de computadores, na realidade, ela foi a referência para mudar a trajetória da HP. Isso aí, estamos falando de forma mundial. Mas qual é o grande diferencial desse livro, né? Ele vai, na realidade, desmistificando o empreendedorismo a partir de dados. E ele fala em uma linguagem fácil, acessível e, por vezes, trabalha com metáforas extremamente importantes que vão desnudar o papel e o poder de executivos extremamente focados na missão de transformar empresas boas em empresas excelentes. E aí vem uma primeira frase que eu acredito que pode ser reflexiva para todos nós. O bom é inimigo do ótimo. Empresas boas não necessariamente serão empresas excelentes. A excelência, de acordo com Aristóteles, envolve hábito, envolve disciplina, envolve repetição. E no livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, nós vamos observar uma série de pequenos insights que vão desmistificando a figura do executivo na sua condição de um ser superstar, ou talvez até com habilidades divinas, ou ainda alguém que seria o super-herói. Ele mostra, por meio de dados, volto a dizer, de forma estatística, quais são os elementos que levam uma empresa a transitar do bom para o ótimo. E aí eu vou apontar para vocês alguns desses importantes e eficazes elementos. Mas aí também não posso deixar de fazer essa citação, tá? Do que é que essa marca lembra vocês? Hugs. Eu sei que alguns devem ter, obviamente, utilizado, ou ainda, obviamente, os seus filhos, sobrinhos, mas o que é que essa marca ela traduz, né? Hugs. Ela é uma das marcas vitoriosas de uma das empresas feitas para vencer. Aí a gente está falando da Kimberly-Clark. E aí eu vou falar, começando, obviamente, né? Tratando de um executivo que teve um exemplo capital de transformação no mundo da gestão e do empreendedorismo, que foi o Davin Smith. Ele, um garoto pobre de Indiana, que lutava para se manter, então trabalhava durante o dia para fazer faculdade à noite, lutou e venceu um câncer que alcançou o nariz, alcançou a garganta, e ele revolucionou a história da Kimberly-Clark. Aqueles que não conhecem, a Kimberly-Clark, ela era uma empresa de papel, uma empresa de folhas duplas de papel. E apenas isso, uma empresa, digamos, boa, com muitas fábricas abertas nos Estados Unidos. E o Davin Smith, para muitos, ele era um executivo sem muita habilidade, sem tantos talentos, sem tantas atribuições, por vezes uma figura introspectiva, simplista, muito humilde, extremamente modesto, e em várias ocasiões preferia estar com aqueles que desenvolviam trabalhos manuais. Então, geralmente, a galera da manualidade, carpintaria, da metalurgia, carregadores, o pessoal que estava na esteira. Então, ele não era alguém que chamava a atenção por uma condição de pop superstar à frente de uma grande empresa norte-americana. E aí, essa é a observação que o Jim Collins faz. Ele faz uma pesquisa detalhada, racionalizadora e profunda com o seu time de estudiosos, e nessa pesquisa ele percebe que existem uma série de eventos comuns em empresas que saíram da condição de boas empresas e passaram a ser ótimas empresas. Empresas que até então estavam mergulhadas em uma simplicidade, sofriam impactos na sazonalidade das economias globais, da economia global, e aí essas empresas conseguiram transitar da condição de boas empresas para empresas ótimas, beirando, portanto,
à excelência, quase em uma reflexão, né, aristotélica. Mas qual seria então o segredo, obviamente, dessas empresas que saíram dessa condição e se tornaram excelentes? E o Jim Collins ele vai falar ao longo do livro e ele vai, obviamente, desmistificar. E a primeira característica dessas empresas está no caráter. Daqueles que entram no barco que conduzirá a empresa ao seu propósito. As habilidades, elas são treináveis. Aquilo que nos falta de talento pode ser desenvolvido. O conhecimento que nós não temos pode ser aprendido, mas o caráter, ele é decisivo. O caráter, ele influencia todos os ramos e aspectos de uma família, de uma sociedade e, obviamente, de uma organização empresarial. Então, a primeira relevante dica para você que é empreendedor e nós não conseguimos fazer nada sozinhos, e a primeira grande dica, ela está diretamente associada ao fato de você ter ao seu lado pessoas de caráter. Pessoas que estão dispostas a falar a verdade, a lutar pelo bom exemplo, ensináveis. Ou seja, o caráter também não é algo estático. Ele pode ser modificado, aperfeiçoado. Uma série de boas peças de virtude possam ser acrescidas. E nós já sabemos, ninguém faz nada sozinho, ninguém vai ao longe sozinho. Então vem aí uma outra reflexão que merece também uma boa atenção. E qual seria ela? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, esteja bem acompanhado. E esse estar bem acompanhado é daqueles que são de muito bom caráter, tá? Então essa é uma primeira reflexão que também pode ser feita. Ainda dentro dessa construção de empresas feitas para vencer, se observava que o líder ele faz uma diferença substantiva. E quais são as características desse líder que levam pequenas, médias, grandes empresas de um patamar de superficialidade aceitável a uma condição de excelência? Existem alguns aspectos que merecem ser observados. O primeiro aspecto, eles são